um preço. Aliás, o que na vida de um cristão não envolve preço? É A exatamente. única coisa que não envolveu preço já nos foi dada. Foi a nossa regeneração. O Senhor Novo vira em direção a nascimento. nós, que éramos um nada, não é? E estávamos num monte de lixo, e o Senhor nos resgatou para si. Esse foi um movimento único. Veja os termos que ele está usando. Éramos nada, estávamos um monte de lixo. Os ímpios e os religiosos estão assim. Então, cada um de nós tem que ver se não está tendo um comportamento ímpio ou religioso. Não adianta a gente se achar. Se achar não vai levar-nos a nada, porque Deus está vendo o nosso coração. Não sejamos falsos com nós mesmos. Por isso que a hipocrisia, por isso que a soberba, a arrogância é extremamente perigosa. E todos nós somos arrogantes, soberbos, mentirosos, dissimulados. Se cada um não vê em si, para purificar, para transformar, não adianta nada falar da boca para fora, não adianta. Inclusive, Jesus Cristo falou que o que contamina o homem é o que ele fala. Unilateral da graça do nosso Senhor. Graças a Deus por isso. Tudo mais, a partir do novo nascimento, é um processo de cooperação e resposta àquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. O Espírito Santo é o todo-poderoso gentil. Ele nunca agirá como um rolo compressor sobre nossas vidas, passando por cima de nossas vontades. Veja, ele acabou de dizer que o Espírito Santo não é um rolo compressor. O Espírito Santo não é evasivo, ele é gentil. Ele quer que a gente abra a porta, ele não invade. Já Satanás conhece a nossa psique e invade todas as nossas mentes. A diferença da invasão da mente do ímpio e do religioso é que, por ele não ter o Espírito Santo, ele não percebe que ele está falando em nome de Satanás. Satanás enganou lá a Eva, que por vezes se ganhou, enganou Adão e causou uma desgraça na raça humana. Será que não dá para entender? Primeira mulher, primeiro homem, desgraçou toda a raça, porque ouviram a serpente, ouviram Satanás. Aí, depois de 4.000 anos, vem Jesus Cristo, que também teve a invasão da mente, no sentido de Satanás estar provando, e Deus permitiu, só que ele estava protegido, só que ele era obediente, só que ele cumpria o que o Pai falava, ele queria dar glória ao Pai, ele não escutava outro, era o Pai. Assim como eu não posso escutar outro, tenho que escutar meu Pai Celestial. Vamos continuar. Por cima de nossos pensamentos, né? Ele sempre agirá de modo a atrair-nos, convencer-nos, conquistar-nos. Ele sendo Deus como é, soberano, permitindo inclusive que passemos por experiências algumas vezes dolorosas, algumas muito dolorosas. Aí, ó, Deus faz com que os seus próprios filhos passem por situação dolorosa. Não foi assim com Cristo? Não foi com Paulo, Pedro, enfim? Por que tem algumas religiões que falam que tem que estar tudo bem? Não, Deus vai prover, Deus vai fazer isso. Porque o ser humano é um mentiroso, hipócrita, arrogante, soberbo, dissimulado, politicamente correto. Só e desgraça todos os relacionamentos por conta disso. Finalidade didática. Jó chegou a essa conclusão. Aliás, quem disse isso foi Eliú para Jó. Eliú, naquele livro, representa o Espírito Santo. Nós já estudamos esse livro juntos em uma outra ocasião. Então, Eliú disse assim a Jó, capítulo 36, que é pela aflição que Deus abre os ouvidos dos que sofrem. Então, o desejo do Senhor não é exatamente nos livrar da aflição. O desejo do Senhor é nos livrar pela aflição. Presta atenção nessa frase. O desejo do nosso Pai Celestial. Se eu falo Pai, é porque a pessoa nasceu de novo. Fique atento, você que de repente é ímpio ainda, ou religioso.
Você mesmo se testa, eu não estou acusando ninguém, eu estou falando que está na Bíblia, o que Jesus Cristo adverte, o que esses pastores advertem, só que eu estou falando com as minhas palavras. Mas, enfim, os próprios filhos de Deus ficam em aflição, e eu que o diga, mas com um propósito de forjar a mente, o caráter e a conduta de Cristo nessa pessoa. Ou através da aflição. Então, nós não compreenderemos bem essas coisas. Viveremos vidas superficiais. Tocamos ontem em vários desses aspectos. Você certamente já o tem anotado aí. Se não tem, o terá através da gravação. Não podemos retornar a isso, não é nosso encargo e não temos nem tempo. Mas vamos observar quantos itens nós citamos ontem que necessariamente serão expostos na prática da solitude. Porque nós estamos nos colocando diante daquele que é a luz, no qual não há treva nenhuma. E diante da palavra que é verdade. Envia, Salmo 43, novamente, que citamos ontem. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte. Pronto, envia a tua luz e a tua verdade. Agora, se eu sou filho de Deus, ele está mandando luz e a verdade. Cabe a mim colocar em prática. Agora, se eu sou politicamente correto, eu vou saber da verdade e vou fazer a minha vontade de ser politicamente correto. Pronto, pequei. E a pessoa não tem discernimento quando ela não é filha de Deus. Não adianta. Então, se cada um não se olha no espelho, se cada um não se ajoelha para falar com Deus, se cada um não tiver o amor ágape, o amor verdadeiro, querendo que Deus mostre os erros dela, que ela aceite meus erros, se cada um não aquebrantar o seu coração, não consegue. Qual é o segredo para nós habitarmos esse santo monte? Nós sabemos muito bem que essa linguagem é simbólica e espiritual, né? Qual é o segredo para habitarmos permanentemente nesse santo monte? Tanto como indivíduos, quanto como congregação. É se nós estivermos realmente abertos para que o Senhor envie luz e verdade aos nossos corações, de tal forma que nos confronte. Esse foi o tema que gastamos a maior parte do tempo ontem. Veja, nos confronte. Que confronte? A nossa vontade é a vontade de Deus. Por isso que a gente não pode fazer a nossa vontade. Mira que eu faço a minha vontade. Se ela não foi precedida da vontade de Deus, então é a vontade de Deus, não é minha. Eu não vou obedecer ao meu pai. Mas eu posso me intitular o que eu quiser. Esse é o problema. A arrogância, a soberba, a mentira, o dissimulado, ele se engana a si próprio no plano espiritual. Solitude é um lugar de confronto. Porque nós vivemos uma vida regida, nossas vidas naturais, não é? O que somos em nós mesmos, vivemos uma vida regida por compulsões. Os irmãos já pensaram nisso? E já detectaram isso na sua história? Compulsão por muita coisa, não é só por alimento, não, no caso de alguns. Compulsão por coisas, compulsão por estar com pessoas, compulsão por Compulsões. O indivíduo é regido por compulsões. Não é só comida. Não é só bebida. É por estar com pessoas, por ter poder, por exercer uma verdade que é dela e não é de Deus. Compulsões. Sempre ela está compulsivamente achando que está certa. Compulsões. Nós erramos toda hora. Compulsão por não se arrepender de nada que faz, se achando perfeito. Perfeito é só Cristo. Compulsão. Vive ansiosa. Essa pessoa não percebe a paz no coração. Já virou um status, um modus operativo dela de viver agitada
para baixo, para cima, com compulsões e compulsões. É sexo, compulsão para qualquer outra coisa. Vidas compulsivas. E sabe, meus queridos irmãos, o processo transformador de Deus, ele nos levará